Ela não era apenas uma freira. Era uma tempestade vestida de hábito. Uma mulher cuja voz ecoava mais alto que os sinos das catedrais, cuja vontade dobrava bispos e cuja coragem desafiou o trono de São Pedro. Em 1267, enquanto reis se ajoelhavam e imperadores tremiam diante da sombra alongada do Papa Clemente IV, uma única mulher ousou dizer não. Seu nome? Madre Elodie de Troyes. Sua arma? Uma pena de ganso e uma fé inabalável na justiça terrena. Seu castigo? O silêncio eterno. Seu nome foi arrancado dos registros oficiais. Suas cartas queimadas. Suas estátuas despedaçadas. Até mesmo o sino que ela abençoou foi derretido e transformado em sinos para a catedral que ela jurou impedir. Mas a história nunca apaga tudo. Fragmentos sobrevivem, sussurros em manuscritos esquecidos, marcas de unhas em portas de celas subterrâneas. E, acima de tudo, a memória oral, passada de geração em geração por camponesas que ainda, às vezes, à beira da fogueira, murmuram seu nome como uma oração proibida. Hoje, pela primeira vez em mais de 700 anos, vamos contar a história completa da freira que a própria Igreja tentou transformar em lenda, e quase conseguiu. Para entender o tamanho da ousadia de Madre Elodie, é preciso mergulhar fundo no mundo em que ela respirava. A Europa do século XIII não era apenas governada pela Igreja, ela era a própria Igreja. Cada pedra de cada cidade, cada moeda em cada bolso, cada pensamento em cada cabeça, tudo girava em torno do poder de Roma. O Papa não era um líder religioso, era um imperador espiritual. Seus decretos valiam mais que leis de reis. Sua palavra podia salvar almas, ou condená-las à fogueira eterna. Desafiá-lo não era coragem, era loucura. Mas em Troyes, uma cidade próspera às margens do rio Seine, no nordeste da França, existia uma ilha de resistência, a Abadia de Notre-Dame-aux-Nonnes. Fundada em 867 pelo rei Carlos o Calvo, essa comunidade de canonessas, mulheres nobres que viviam em clausura, mas sem os votos de pobreza absoluta ou obediência cega das monjas, era mais que um convento. Era um estado dentro do estado. Elas possuíam terras que se estendiam por léguas, controlavam moinhos que moíam o trigo de metade da região, administravam hospitais onde curavam pobres com ervas e orações, e até mesmo julgavam disputas entre camponeses em tribunais próprios. Suas rendas anuais superavam as de muitos duques, e acima de tudo elas tinham autonomia. Autonomia que Roma, cada vez mais obcecada por centralizar todo o poder da cristandade, via como uma verruga no corpo da Igreja. Foi nesse caldeirão de fé, poder e rebeldia silenciosa que Madre Elodie ascendeu. Filha de um pequeno nobre da Borgonha, órfã de peste aos 12 anos, ela entrou para a abadia como noviça trêmula, mas saiu dela como uma leoa. Devorou os manuscritos da biblioteca como se fossem pão, não apenas os salmos e as epístolas, mas também os códigos de Justiniano, os tratados de Isidoro de Sevilha, até mesmo os poemas eróticos de Safo, escondidos sob falsos fundos distantes, protegidos por capas de missais. Aos 20 anos ensinava latim e retórica às noviças. Aos 30, administrava as finanças da abadia com mão de ferro e olho de águia. Aos 35, após a morte da antiga superiora, foi eleita por aclamação unânime. Os relatos que sobreviveram, escritos por mercadores, copistas e até mesmo por um padre local que a admirava, descrevem-na como de estatura alta, mas não imponente. O que impressionava eram seus olhos, da cor do aço temperado, capazes de perfurar a alma de quem ousasse mentir diante dela. E sua voz, grave e serena, como o som de um sino tocado à distância em uma manhã de neblina, capaz de acalmar uma multidão, furiosa com uma única frase. Tudo mudou no outono de 1266. Um mensageiro do Vaticano, envolto em sedas carmesins e carregando o selo papal em uma caixa de chumbo, chegou à abadia como um presságio de tempestade. Trazia uma ordem simples e devastadora. O Papa Clemente IV, em sua infinita sabedoria, ou em sua infinita ambição, havia decidido que Troyes merecia uma nova catedral. Uma obra-prima gótica, com vitrais que filtrariam a luz divina, e arcos que tocaríamos o céu. E o local escolhido? Justamente o terreno onde ficava o jardim medicinal da abadia, um espaço sagrado, cercado por muros de pedra cobertos de era,
onde Madre Elodie cultivava manjericão para acalmar os nervos, artemísia para curar febres e papoulas para aliviar a dor dos moribundos. Era ali, segundo a tradição oral da abadia, que a fundadora havia enterrado seu véu de noiva, como símbolo de renúncia ao mundo. Para Roma era apenas um detalhe geográfico. Para as canonessas era um ato de guerra. Perder aquele jardim não era apenas perder ervas, era perder memória, identidade, dignidade. O conselho das freiras mais velhas entrou em pânico. Algumas se ajoelharam e rezaram o Salmo 55. Outras choraram, enxugando as lágrimas com mangas de hábitos já gastos. Uma propôs submissão imediata. Não podemos lutar contra o vigário de Cristo. Seremos excomungadas. Nossas almas estarão perdidas. Mas Madre Elodie, ela permaneceu em silêncio por 3 dias e 3 noites, trancada na biblioteca, cercada por pilhas de pergaminhos iluminados, velas de cera de abelha queimando até virarem poças douradas no chão de pedra. Quando emergiu, seu rosto estava calmo, mas seus olhos brilhavam com a chama fria da decisão. Nós não vamos ceder, disse ela, sua voz ecoando na sala do capítulo como um sino de guerra. Não porque somos orgulhosas, mas porque somos justas. Esse terreno foi doado à abadia por decreto real de Carlos o Calvo, em 87 com decreto selado com cera verde e guardado em nosso arquivo mais profundo. Nenhum papa pode revogar um decreto imperial sem justa causa e enriquecer construtores locais. Amigos do bispo, não é justa causa. Ela não parou por aí. Durante as 2 semanas seguintes, ditou uma carta ao papa. Não uma súplica, mas um tratado jurídico e teológico, escrito em latim impecável. Citou o decreto de Graciano, que limitava o poder papal sobre bens temporais. Invocou o Concílio de Latrão de 1215, que defendia a autonomia das comunidades religiosas. E no parágrafo final, escreveu uma frase que selaria seu destino como mártir. Santidade, vós sois o pastor da Igreja Universal, mas mesmo os pastores devem respeitar as cercas que protegem os rebanhos alheios. Invadir nosso terreno não é construir uma casa para Deus, não é roubar um lar que já lhe pertence. A carta foi selada com cera vermelha, estampada com o brasão da abadia, uma pomba branca segurando uma chave de ouro, e enviada por um mensageiro que jurou, sobre a Bíblia, entregá-la pessoalmente nas mãos do Papa, mesmo que tivesse que atravessar os Alpes a pé, enfrentando lobos e hereges. A resposta veio em forma de trovão. Uma bula papal, escrita em latim denso e carregada de excomunhões, chegou 3 meses depois, trazida por um legado papal de olhos frios e voz de trovão. Nela, o Papa não apenas reafirmava a ordem de despejo, como ameaçava colocar toda a abadia sob interdição, o que significava que nenhuma missa poderia ser celebrada, nenhum sacramento ministrado, nenhum funeral realizado. Para uma comunidade religiosa, era a morte espiritual, mas Madre Elodie já esperava por isso. Enquanto Roma escrevia, ela agia. Reuniu as irmãs mais jovens, as que ainda tinham força nos braços e fogo no coração. Treinou-as não com espadas, mas com paus de madeira de carvalho, pedras polidas do rio e panelas de cobre cheias de água fervente. Transformou o muro norte da abadia em uma fortaleza improvisada, com postos de vigia e depósitos de mantimentos. E quando os primeiros operários enviados pelo bispo de Troyes chegaram ao terreno, em uma manhã úmida de abril de 1267, foram recebidos por uma cena que entraria para a lenda. Dezenas de freiras, de hábitos brancos imaculados e véus esvoaçantes ao vento, bloqueando o caminho com carroças viradas, gritando salmos em latim e atirando não apenas pedras, mas pétalas de rosas secas. Um gesto simbólico, belo e devastador. Atirem rosas, lhe teria ordenado Madre Elodie, com um sorriso frio nos lábios. Que eles saibam que somos mulheres de Deus, mas que Deus está do nosso lado. A cena, relatada por um cronista local que assistiu escondido atrás de uma tenda de feira, virou lenda na cidade. Os operários, constrangidos e temerosos de levantar a mão contra esposas de Cristo, recuaram aos gritos. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Em Paris, estudantes riram e fizeram sátiras em latim. Em Roma, cardeais bateram punhos em mesas de mármore. Em Troyes, o povo se dividiu. Uns viam as freiras como heroínas,
outros como hereges que mereciam a fogueira. O conflito durou 2 anos. 2 anos de tensão, negociações falsas, sabotagens discretas e pequenas batalhas campais. Madre Elodie tornou-se uma lenda viva. Cartas anônimas, escritas em papéis finos e perfumados com lavanda, chegavam à abadia elogiando sua coragem. Presentes, pães ainda quentes, velas de cera de abelha, tecidos de linho bordados, apareciam à noite na porta lateral, deixados por mãos anônimas. Até mesmo alguns padres locais secretamente torciam por ela. Um deles chegou a confessar, em seu leito de morte, que rezava por ela todas as noites. Mas o poder de Roma era implacável. Enquanto Madre Elodie vencia nas ruas, Roma vencia nos corredores do poder. Pressionou o rei da França com ameaças de interdição nacional. Ameaçou excomungar comerciantes que fornecessem mantimentos à abadia. E, finalmente, encontrou seu ponto fraco: o medo dentro das próprias paredes da abadia. Um grupo de freiras mais jovens, filhas de famílias nobres que dependiam do favor papal para manter títulos e terras, começou a sussurrar contra Madre Elodie. Primeiro foi o orgulho, depois a desobediência, depois coisas piores, que ela lia livros proibidos de alquimia egípcia, escondidos na biblioteca, que mantinha um gato preto como familiar, um animal associado às bruxas, que havia sido vista certa noite de lua cheia, conversando com um jovem escriba da cidade. Um encontro inocente, na verdade para copiar documentos jurídicos, mas que a fofoca transformou em romance proibido, cheio de beijos roubados e juras de amor eterno. As acusações eram ridículas, mas em uma época em que um espirro podia ser sinal de possessão demoníaca bastavam. No inverno de 1269, durante uma reunião noturna do capítulo, sob a luz trêmula de tochas de sebo, Madre Elodie foi surpreendida. Um grupo de 8 freiras lideradas por Irmã Anié, uma jovem ambiciosa, de olhos azuis gelados e sorriso doce como veneno, cujo pai era conselheiro do bispo, a acusou formalmente de heresia, desobediência e conduta imoral. Não houve julgamento justo, não houve defesa. Em poucas horas ela foi deposta. Seu anel de prata com a cruz celta, símbolo de seu cargo, foi arrancado de seu dedo com tanta força que deixou um hematoma roxo. Seu hábito branco, bordado com fios de prata, foi substituído por um tecido áspero e marrom, símbolo de penitência e vergonha. E naquela mesma noite, sob uma neve fina que parecia chorar do céu, ela foi arrastada por 4 freiras fortes, que antes beijavam suas mãos, para uma cela subterrânea, uma masmorra úmida, sem janelas, onde apenas um raio de luz entrava por uma fresta na porta de ferro enferrujado. Seus documentos foram queimados na praça da cidade, diante de uma multidão silenciosa. Seus aliados expulsos da abadia com apenas o hábito nas costas. E a abadia, enfraquecida, dividida e temerosa, acabou cedendo o terreno. A Catedral de Troia começou a ser erguida, exatamente onde ficava o jardim de ervas de Madre Elodie, onde as papoulas vermelhas, que ela chamava de lágrimas da terra, já não floresceriam nunca mais. O que aconteceu com ela depois? Os registros oficiais calam-se. Nenhum documento menciona seu nome após 1269. Alguns dizem que morreu de frio na cela, 6 meses depois, abraçando o pedaço de tecido bordado com seu nome. Outros que foi transferida para um mosteiro remoto nos Alpes suíços, onde viveu como serva anônima, lavando o chão e varrendo capelas até seus últimos dias. Mas há uma terceira versão, a que os camponeses de Troyes ainda contam. Em voz baixa, nas noites de inverno, junto ao fogo da lareira, dizem que em 1890, durante reformas na antiga abadia, já em ruínas, tomada por Hera e corujas, um pedreiro encontrou algo escondido atrás de uma pedra solta na parede da antiga biblioteca. A mesma biblioteca onde Madre Elodie passara noites em claro estudando leis e poemas. Uma pequena caixa de chumbo, corroída pelo tempo, mas intacta, como se protegida por uma bênção esquecida. Dentro, 3 objetos. Um pedaço de tecido bordado com o nome Elodie, em fios de ouro desbotados, mas ainda legíveis. Um punhado de ervas secas, tomilho, alecrim e artemísia, as mesmas que ela cultivava para curar os pobres. E um pergaminho minúsculo do tamanho de uma palma, escrito em uma caligrafia trêmula,
quase ilegível, como se feita às pressas, à luz de uma vela moribunda com os dedos congelados. O texto, traduzido por um historiador local décadas depois, dizia apenas: "Não me arrependo. A verdade é minha catedral, e ela nunca será destruída. Ninguém sabe como o pergaminho chegou lá. Se foi ela mesma quem o escondeu, em um último ato de rebeldia, antes de ser arrastada para a cela. Ou se foi uma das poucas freiras que ainda lhe eram leais, talvez a velha irmã Marguerite, a copeira que sempre lhe trazia chá de camomila, arriscando a vida para preservar sua memória. O que importa é que ele existe, e que através dele a voz de Madre Elodie ainda fala. Ela foi apagada dos livros de história, mas não da memória da terra. Sua luta não foi em vão. Cada pedra da Catedral de Troyes, erguida sobre seu jardim, é um testemunho silencioso de sua resistência. Cada turista que passa por ali, sem saber, pisa sobre o legado de uma mulher que ousou dizer não ao poder absoluto. Madre Elodie não venceu a batalha, mas venceu a guerra contra o esquecimento. Ela nos ensina que, mesmo quando o mundo tenta nos silenciar, nossa voz pode sobreviver em um pergaminho escondido, em uma lenda sussurrada, em uma história contada séculos depois por um canal chamado Histórias que a História Quis Apagar. Se esta história te comoveu, se te fez pensar, se te fez questionar o poder que tenta nos calar, então ela não foi apagada. Compartilhe este vídeo, inscreva-se, ative o sininho, porque toda semana trazemos à luz uma nova história que alguém tentou enterrar. Juntos podemos garantir que vozes como a de Madre Elodie nunca mais sejam silenciadas. Até a próxima história, que a história quis apagar.